se amanhã o Sol simplesmente sumisse do céu? Não com uma explosão, não com um aviso, mas em silêncio absoluto. Em poucas horas, o dia viraria noite definitiva. Em poucos dias, as temperaturas começariam a cair de forma irreversível. Em poucos meses, a vida como conhecemos entraria em colapso total. Não seria o fim imediato da Terra, mas algo talvez pior, um planeta condenado a congelar lentamente, enquanto a humanidade assiste, consciente, sem poder fazer nada. Agora imagine que, no lugar do Sol, existe algo invisível, extremamente denso e impossível de enxergar a olho nu. Nada parece fora do lugar à primeira vista, mas tudo que sustenta a vida foi perdido. Esse cenário não é ficção científica exagerada. Ele é perfeitamente possível dentro das leis da física. A pergunta que precisa ser respondida agora não é: isso pode acontecer? Mas sim, o que realmente aconteceria conosco se isso acontecesse? Para entender esse cenário sem complicações, imagine apenas o centro do nosso sistema solar. Hoje, esse centro é ocupado pelo Sol. Uma estrela comum, responsável por manter os planetas em órbita e fornecer toda a energia que sustenta a vida na Terra. Agora, troque o Sol por um buraco negro com exatamente a mesma massa. Esse buraco negro não estaria sugando tudo ao redor nem destruindo os planetas de imediato. Ele apenas ocuparia o mesmo lugar, exercendo a mesma força gravitacional. A Terra continuaria girando ao seu redor quase sem perceber a mudança. O fenômeno em si é simples. Uma estrela deixa de existir como fonte de luz e calor, e em seu lugar permanece apenas a gravidade. Buracos negros surgem quando grandes estrelas colapsam sob o próprio peso, concentrando enorme quantidade de massa em um ponto extremamente pequeno. Nesse cenário hipotético, o problema não é a atração gravitacional, mas a ausência total de energia. O Sol não é apenas um objeto no espaço. Ele é o motor que mantém o clima, os oceanos e a vida funcionando. Sem ele, o equilíbrio do sistema solar permanece, mas o equilíbrio da vida desaparece. À primeira vista, a ausência do Sol pode parecer apenas uma mudança no céu, algo distante da rotina humana, mas a escala real desse impacto só fica clara quando comparamos números. Hoje, a superfície da Terra recebe energia suficiente do Sol para manter a temperatura média global em torno de 15 graus Celsius. Sem essa fonte, em apenas uma semana, a temperatura cairia para abaixo de zero em quase todo o planeta. Em um ano, a média poderia despencar para algo próximo de 70 graus Celsius, mais frio do que a Antártida no auge do inverno. Para ter uma referência humana, é como se todas as cidades do planeta fossem instantaneamente transportadas para um ambiente mais frio do que qualquer lugar habitável já ocupado por nossa espécie. A ciência se interessa profundamente por esse cenário porque ele revela o papel central das estrelas na habitabilidade dos planetas. Não é a Terra que é especial por si só, mas a relação extremamente delicada entre planeta e estrela. Sem o Sol, a Terra não seria destruída, ela se tornaria algo talvez mais assustador. Um mundo intacto, mas morto, vagando no frio absoluto do espaço, mostrando que a diferença entre um planeta vivo e um planeta inóspito pode ser apenas uma única estrela a mais ou a menos. A ciência tem bastante clareza sobre os primeiros efeitos desse cenário porque eles seguem leis físicas bem estabelecidas. Sabemos, por observação direta e modelos matemáticos, que a gravidade de um buraco negro depende apenas de sua massa, não de sua aparência. Por isso, a órbita da Terra permaneceria estável. Também sabemos exatamente quanta energia o Sol fornece ao planeta e como essa energia é distribuída. Medições feitas por satélites mostram que praticamente todo o clima da Terra, ventos, chuvas, correntes oceânicas, é impulsionado pela energia solar. Sem essa entrada constante, o sistema climático entra em colapso. A fotossíntese, base de quase toda a vida complexa, cessaria em questão de dias. A ciência também sabe que o calor interno da Terra, vindo do núcleo, não é suficiente para manter a superfície aquecida. Ele representa menos de 0,1% da energia que recebemos do Sol. Não há debate científico sobre isso. Sem uma estrela próxima, planetas rochosos como a Terra rapidamente se tornam mundos congelados. Esses processos não são especulações. Eles são resultado direto de medições, observações e consenso científico sólido construído ao longo de décadas. É exatamente neste ponto que a segurança da ciência começa a se desfazer.
Sabemos o que acontece nos primeiros dias, meses e até alguns anos após a perda do Sol, mas quando avançamos no tempo, as certezas desaparecem. Não sabemos, por exemplo, quanto tempo ecossistemas artificiais conseguiriam se manter estáveis sem a influência de uma biosfera funcional. Modelos climáticos não foram feitos para simular um planeta permanentemente sem estrela. Não sabemos como a atmosfera evoluiria ao longo de séculos sem ciclos naturais de aquecimento e resfriamento. Também não conseguimos prever com precisão se o interior da Terra conseguiria sustentar bolsões habitáveis por milhares de anos ou se o planeta entraria em um estado geologicamente diferente. É aqui que a ciência para, e o desconhecido começa. Os modelos funcionam bem dentro de condições conhecidas, mas falham quando extrapolamos para cenários extremos como esse. O universo raramente oferece experimentos repetíveis em larga escala, e nunca observamos diretamente um planeta habitado perdendo sua estrela de forma instantânea. O que resta são hipóteses, simulações incompletas e perguntas sem resposta, e isso é o que torna esse cenário tão inquietante quanto fascinante. Se o Sol fosse substituído por um buraco negro, então o primeiro efeito não seria visual, mas térmico. Sem luz solar, a superfície da Terra começaria a perder calor continuamente para o espaço. Em seguida, a água líquida se tornaria um recurso cada vez mais raro, primeiro congelando na superfície, depois em profundidade. Depois disso, a vida migraria para onde ainda existe energia, o subsolo. Cidades subterrâneas poderiam surgir próximas a fontes geotérmicas, usando reatores nucleares para gerar eletricidade e calor. Mas esse não seria o fim da cadeia. Sem plantas, a produção de oxigênio cairia lentamente. Sem ciclos naturais, a química da atmosfera mudaria. Em escalas maiores, até o comportamento das placas tectônicas poderia ser afetado pela perda de calor superficial. Cada solução humana criaria novos problemas, exigindo ainda mais energia, mais tecnologia e mais isolamento. Esse cenário não descreve uma explosão repentina, mas um cerco silencioso imposto pela física. Um planeta intacto, ainda orbitando, ainda inteiro, mas progressivamente hostil à própria existência humana. Esse cenário não é apenas uma curiosidade astronômica distante, ele atinge diretamente a ideia que temos de segurança e controle. Isso nos afeta porque revela o quanto nossa civilização depende de fatores que não escolhemos e não controlamos. Não seria um evento gradual percebido ao longo de gerações, mas uma mudança imediata cujas consequências se desenrolariam em semanas, meses e anos. Não haveria como evitar a perda do Sol, porque não existe tecnologia capaz de substituir uma estrela inteira. Toda a preparação possível seria apenas paliativa, nunca definitiva. Mesmo os planos mais avançados de sobrevivência humana, colônias subterrâneas, energia nuclear, habitats fechados, seriam, no máximo, extensões temporárias da existência. Esse exercício mostra que a humanidade não é o centro do sistema, mas um efeito colateral de condições muito específicas. Estamos preparados tecnologicamente para atrasar o colapso, mas não estamos preparados existencialmente para aceitar que a vida, em escala cósmica, é frágil. O desconforto nasce dessa constatação. Nosso futuro não depende apenas de decisões humanas, mas da continuidade silenciosa de uma estrela comum no espaço. Talvez isso nunca aconteça. As equações dizem que o Sol não vai simplesmente desaparecer amanhã, e os modelos indicam estabilidade por bilhões de anos. Mas o universo não opera com garantias, apenas com probabilidades. Estrelas morrem, sistemas colapsam, eventos improváveis acontecem, e todos eles seguem leis que nem sempre conseguimos enxergar por completo. O desconforto não está no buraco negro em si, mas no fato de que toda a nossa existência depende de condições que podem mudar sem aviso e sem intenção. A Terra não é especial para o cosmos, apenas conveniente para a vida, por enquanto. Cada amanhecer só acontece porque uma estrela continua queimando hidrogênio a milhões de quilômetros daqui. Quando pensamos nisso, surge uma pergunta que não tem resposta fácil e não precisa ser resolvida agora. Se a base de tudo que somos está fora do nosso controle, o que realmente significa estar seguro em um universo que não pede permissão para continuar existindo? Se essa ideia fez você repensar o quão frágeis são as condições que sustentam tudo ao nosso redor, existe um próximo passo inevitável nessa linha de pensamento. Porque o fenômeno que acabamos de explorar não é isolado, ele faz parte de um padrão maior, silencioso e constante, que atua em escalas ainda mais difíceis de imaginar.
No próximo vídeo, a pergunta deixa de ser se algo pode acontecer e passa a ser quantas vezes isso já aconteceu sem que percebêssemos. A ciência já encontrou sinais, dados e anomalias que apontam para eventos ainda mais profundos, mais antigos e potencialmente mais próximos do que gostaríamos de admitir. Não é uma continuação direta, é uma ampliação do mistério. E depois de entender isso, olhar para o céu da mesma forma simplesmente não será mais possível.